Lucas 10, a partir do primeiro versículo. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os obreiros, os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrar numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei o que vos for oferecido. Curai os enfermos, e nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saia pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade. E se nos pegou os pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que, naquele dia, no dia do julgamento, juízo final, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Versículo 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Vamos ler juntos o versículo 19? 1, 2, 3. Eis aí vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado pela sua palavra. Oremos ao Senhor. Amado Pai, nós queremos te louvar por essa palavra poderosa, essa palavra que é verdade, essa palavra que é espírito e é vida. Aleluia. Pai, se no meio do teu povo há alguém que não percebe o Espírito do Senhor fluindo neste lugar, sensibiliza-lhe o coração e a mente, e que nenhum de nós saia desse templo sem ter a certeza que nós tivemos um encontro contigo, que nós saímos daqui convictos da autoridade que o Senhor transmitiu a cada um de nós. Amém. Que nós possamos viver essa autoridade, que nós possamos viver essa extrema alegria que aqueles 70 receberam em seus corações, porque obedeceram ao Senhor, porque se submeteram à tua autoridade, e ninguém foi capaz de resistir-lhes. Amém. Senhor, em nome de Jesus, que a graça do Senhor se manifeste. Amém. Toda obra contrária, Sim. todo demônio, todo espírito perturbador, nós repreendemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aquieta o nosso coração, Sim, porque nós reconhecemos, nós confessamos: Jesus, Tu és
o Rei do Universo. Aleluia. O Senhor reina nesse lugar, reina na nossa vida. Sim, Muito obrigado, em nome do Senhor. Amém. Você fica feliz quando você lê palavras como essa contida na Bíblia, que fala da autoridade e do poder do nome de Jesus? Você dá uma glória a Deus, ao Senhor? Vamos dar uma salva de palmas para que Ele merece? Maravilhoso quando nós ouvimos Jesus falando. Jesus está ministrando aqui já um grupo maior de discípulos. Todos nós sabemos que quando Jesus começa o ministério, ele tinha um grupo de 12 discípulos. Mas aqui já não são 12. A Bíblia está falando que ele agora está enviando quantos? Fala comigo, 70. Fala 70. Isso é multiplicação. Isso é multiplicação. Ele começou com 12. E agora está dizendo a Bíblia em Lucas 10 que ele está enviando 70. E lá em 1 Coríntios 15,6 diz que Jesus, depois de ressuscitar, aparece a mais de 500 discípulos. Pense nisso. Pense nisso. 12, 60, mais de 500. Pense nisso. Se a tua mente está fora disso, em nome de Jesus, que ela volte para a tua mente agora, para o lugar que ela tem que estar. Pense nisso. 12, fala comigo, 12, 60, mais de 500. Isso não foi superior ao ministério que teve um período de 3 anos. Um ministério que na realidade começou com uma única pessoa, com o próprio Senhor Jesus. Agora, se Jesus fez isso, a Bíblia está dizendo para mim e para você que nós também podemos fazer isso. Você que me ouve nessa noite, Deus está te dizendo, se você está pensando em qualquer outra coisa, pense nisso. Deus quer que você seja um dos discípulos de Jesus. Isso é multiplicação. Quando Jesus envia os 70, os discípulos, Ele não simplesmente manda, Ele os prepara para o trabalho. Aí talvez você pense, seja enganado pelo seu coração, dizendo, mas eram homens experientes, eram homens versados na palavra, eram homens que já tinham passado por muitas experiências com o Espírito Santo. E eu e você sabemos que ninguém com ministério de 3 anos, e Jesus deve ter chamado esses 70 já na metade do primeiro para o segundo ano de ministério. Ninguém com tão pouco tempo de conversão tem tantas experiências assim com o Senhor. Na realidade, quem Jesus está mandando fazer missão é um grupo de novos convertidos, gente recém-convertida, que talvez não tivesse a menor ideia do que o que o Senhor estava propondo para eles e o que de fato ia acontecer com eles no serviço missionário que o Senhor estava designando. A maioria de nós chega assim para servir ao Senhor, sem ter muita ideia do que vai acontecer depois. Nem precisamos ter muita ideia. De fato, nós temos que ter e saber, e nós perdemos às vezes de vista a importância de alguns contextos e conteúdos que o Senhor quer transmitir à igreja. O termo que nós usamos antes de Jesus mandar esses 70 homens para a missão está no versículo 1. Depois disso, o Senhor fez o quê? Leia na sua Bíblia, o que ele fez? Na minha Bíblia está escrito designou. Fala comigo, designou. O que é uma designação? Mandou. Jesus falou, vamos. Mas o que significa de fato a palavra designação? No bojo da palavra designação, a que ela está se referindo? A que ela está se referindo? Nós perdemos de vista esse tipo de coisa. A palavra designar, ela volta a se repetir em João, capítulo 15, verso 16, quando a Bíblia diz que Jesus nos designou para que nós dessemos fruto, e esse nosso fruto permanecesse. É a mesma palavra, designação. Fala comigo, designação. Mas o que é uma designação? Você já ouviu falar em procuração? Alguém que já assinou uma procuração na sua vida? Eu passei uma procuração para alguém já fez isso? Quem já fez isso? Levanta sua mão. Agora, alguém já deu uma procuração de plenos poderes? Fala comigo, plenos poderes.
O que significa isso? No mundo jurídico, que essa pessoa pode, em teu nome, fazer qualquer tipo de ato, dispor dos seus bens, movimentar sua conta bancária, etc, etc, etc. É o que o nome diz, é de plenos poderes. Ela é tão poderosa que algumas pessoas, não sabendo o que está assinando, depois, quando fica sabendo o que fez, vai no cartório e faz o quê? Revoga a procuração. Não tem noção do tamanho do poder que está concedendo a outra. Agora, Jesus, quando está enviando esse grupo de 70 pessoas para a missão, Ele não vai mandá-los de qualquer maneira. Jesus está sabendo aonde Ele está enviando, e antes de mandar, Ele dá uma procuração. E eu quero te falar em nome de Jesus, nessa noite, que quando eu venho para um culto, a autoridade do Senhor está nesse lugar, e o Senhor está querendo dar essa designação para a tua vida. Plenos poderes, para fazer o que for necessário, para que o nome do Senhor seja glorificado na terra, para que o reino de Deus seja glorificado na terra, para que pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Aos impedimentos da nossa alma, o nosso coração volta a nos enganar, e a nossa mente, quando pensa em trabalhar para o Senhor, fala: puxa vida, agora eu vou ter que lidar com situações difíceis, eu vou ter que fazer coisas que normalmente eu não fazia. De fato, esses homens vão fazer coisas que eles não estavam acostumados a fazer, não fazia parte da rotina deles, mas eles descobriram agora o verdadeiro sentido da vida. Eu e você fomos chamados pelo Senhor para descobrirmos o sentido da vida. E o sentido da vida não está naquilo que nós fazemos. O verdadeiro sentido da vida está naquilo que Jesus quer fazer em nós, em mim e você, amém? A nossa vida só tem sentido se Jesus fizer parte da nossa vida, se Jesus fizer parte da sua vida. Senão nós vamos continuar com uma vida sem propósito. Por que vivemos? Fazendo as perguntas de sempre, sem obter respostas. Amado, nós recebemos uma procuração do Senhor. Você recebeu uma procuração em nome de Jesus, de plenos poderes. Você deve usar essa procuração. Uma procuração de nada adianta ter tanto poder em nome de alguém se você não faz uso disso. No mundo espiritual, quando Jesus chama e vocaciona uma pessoa, Ele dá essa procuração, Ele concede a você, Ele concedeu a mim o poder da autoridade do nome de Jesus, amém? Se nós usamos ou não é uma outra história. Mas o que nós vemos na vida desses 70, assim como dos 12, é que, entendendo isso, eles vão para o trabalho. E a primeira dificuldade que eles encontram no trabalho é que eles veem que o trabalho é muito grande. Você já deve ter passado por essa experiência na sua própria vida cristã. Quando você se entrega de fato à seara do Senhor, você logo vai perceber que o trabalho é muito grande. Não é verdade? Logo vem à sua mente: eu tenho tanta gente para evangelizar, mas como é que eu vou fazer para evangelizar todo lado do mundo? O trabalho é muito grande. Essa é a nossa ideia. Isso começa a nos intimidar, isso começa a gerar uma insegurança no nosso coração. Amados, em nome de Jesus, o mesmo Espírito Santo que está falando nesse culto, Ele está falando ao redor de toda a terra, por toda a igreja do Senhor. Você está num negócio muito maior, porque você é muito maior que a tua igreja. Falar do nome de Jesus é algo que a igreja do Senhor Jesus faz no mundo todo. Nós somos apenas uma porção dessa tremenda igreja. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja é muito maior do que nós, o reino de Deus é muito maior do que eu, muito maior do que você. Agora nós somos chamados, designados, recebemos essa autoridade do Senhor para que o reino de Deus cresça na face da terra. Nós vamos perceber que falta gente para o trabalho, precisamos de ajuda. Jesus falou: vocês vão anotar isso. Calma, não precisa se desesperar. A nossa tendência, quando nós percebemos que falta gente para ajudar, é sair pegando voluntário. Essa é a nossa mania, querer resolver as coisas de imediato. Nós somos assim, imediatista. Jesus nunca mandou na missão sair pegando voluntário, mas Ele mandou fazer algo que muitas vezes nós não fazemos. Quando temos um problema, nós nos entregamos ao problema, o problema nos suga, o problema absorve o nosso tempo, o problema absorve a nossa paciência, nós vivemos em torno daquilo. Parece que a nossa vida é um problema, nós não achamos uma solução, mas nós não fazemos aquilo que nós poderíamos ter feito desde o começo. Quando Jesus disse aos discípulos:
discípulos, vocês vão perceber que falta gente. O que ele pediu que fizesse? Quando você notar que falta gente no trabalho, alguém que tem um coração como o teu, que ama o Senhor e ama o Senhor, o que temos que fazer? Vamos juntos, versículo 2. E ele lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são? Faça o que a partir daí? Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A procuração que você tem no nome de Jesus inclui o direito de pedir a Deus irmãos que tenham um coração como o teu. Eu rogo a Deus que me dê irmãos que tenham um coração como o meu. Agora não adianta ficar pensando nisso, olhar para a grande seara do Senhor e falar: como é que eu vou resolver isso? Será que eu resolvo sozinho? Não resolve. Jesus está te dizendo: sozinho você não consegue dar conta. E Ele nem quer que nós demos conta sozinho. Para isso existe a igreja, multiforme graça de Deus, com tudo que é tipo de dom e ministério. Irmãos, é tremendo o que o Espírito Santo pode fazer através da nossa vida, e por isso Ele nos une. Na unidade da igreja, Deus manifesta a sua glória. Na unidade do corpo, o mundo vem a crer que Jesus está no nosso meio. Eu e você fomos chamados para vivermos unidos, como se fôssemos um único corpo. Unidos. Não como se fôssemos pessoas separadas. A partir do momento que temos objetivos diferentes, logo nos afastamos. A partir do momento que nós não trabalhamos na mesma visão, para o mesmo Senhor, perdeu-se o poder da procuração. Perdeu. Você pode fazer qualquer coisa. Se você não está cumprindo o propósito pelo qual você foi chamado, você pode continuar tendo a procuração, continua, mas ela não serve mais para aquilo que ela foi dada. Você pode se dizer cristão, você pode se dizer membro da igreja, você pode falar um monte de coisa, mas pode estar completamente fora do reino de Deus. Eu e você fomos chamados, primeiro, para vivermos a plenitude do reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito. Se você não vive uma vida de gozo, paz e alegria, irmãos, alguma coisa está errada com você no teu relacionamento com o Senhor. Você não está entendendo porque Jesus te chamou e qual foi o poder da procuração que Ele lhe deu em nome dEle. Talvez você não esteja nem preocupado com o tamanho da seara do Senhor. Tem algo sério que você tem que consertar na sua vida, meu amado. Você está olhando para o lugar errado e fazendo e vivendo de forma errada. Logo o diabo vai colocar na tua mente: o que você está fazendo no meio desse povo? Você não está vendo que esse povo é diferente? Nós nos sentimos como um peixe fora d'água. Parece que nós não fazemos parte disso. Você não faz parte daquilo que a tua mente está dizendo para você fazer, mas o Senhor te chamou e te vocacionou e te deu uma procuração para que primeiro nós venhamos a conhecer o reino de Deus. Como é tremendo fazer parte do reino do Senhor. Como é tremendo fazer parte da família de Deus. É a melhor família que existe. A igreja é o melhor lugar para nós estarmos. Ainda que estejamos com problemas, é o melhor lugar para nós estarmos. Aqui nós somos amados, somos cuidados, aqui nós somos providos, aqui nós somos restaurados, aqui nós aprendemos desde criança o caminho do Senhor, aprendemos a amar a Deus e aos nossos irmãos, aprendemos a importância do serviço. Nos dias de hoje, Jesus não teria dificuldade nenhuma. Num culto como hoje, Jesus não deveria ter dificuldade nenhuma de achar 70 pessoas para enviá-los na missão. Dá-lhes uma procuração em seu nome e falou: eu tenho um trabalho para que vocês façam meu nome. Naquele tempo, Jesus não tinha muitos discípulos, mas quem era discípulo era discípulo, se submetia à autoridade do Senhor. Discípulo de Jesus obedece à vontade do Senhor, amém, irmãos? Amém. Honra a Deus, amém? E quando nós não obedecemos, nós começamos a desonrar. Jesus nunca disse que o trabalho seria simples, seria fácil. Eles iam entrar em terreno dificultoso, entrar em situações, cidades, como ele mesmo vai dizer, que não vão recebê-los com muita gratidão no coração. Versículo 13 ele disse, foi muito claro e disse: eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Qual
você se sentir, imagina um cordeirinho, o lobinho ali querendo degluti-lo. É assim que o diabo olha para a gente. É assim que o diabo olha para mim e é assim que ele olha para você. Ah, aquele pastorzinho lá, ele é só uma ovelha de Jesus. Ele é bobinho. Eu já pego ele é fraquinho. Eu vou achar a fraqueza dele, daqui a pouco eu chego nele. Ele pensa isso de mim e de você. Ele pensa. Ele é um desorientado. Porque ele se esquece que aquele que nos chamou com santa vocação também nos deu uma procuração em nome dele e nos deu a visão do trabalho que temos que fazer. É só necessário, a única coisa que o Senhor espera de nós para vencermos os percalços da missão. Todos os problemas, sejam eles quais forem, que nós sejamos submissos à vontade daquele que nos vai regendo. Amém, irmãos? Amém. Diga para o seu irmão, é só isso que Deus espera de nós. Amém. Diga para ele, é só isso que Deus espera de você, meu irmão. Que você seja submisso à vontade do Senhor. Não é do seu jeito, não é para você fazer como você pensa ser certo. Antes daqueles homens saírem em missão, eles já haviam andado com Jesus. Eles viram Jesus ministrando. Eles viram como Jesus repreendia demônio. Eles viram como Jesus curava enfermos. Eles sabiam, eles tinham exemplo. Era assim que Jesus ensinava, pelo modelo. Jesus sempre ensinou pelo modelo. E discipulado se aprende pelo modelo. Aquele que tem mais experiência do poder da autoridade do Senhor deve ensinar ao que tem menos experiência. Cuidado com o mais novo. Jesus foi um modelo para aqueles homens. Eles não tiveram irmãos mais velhos, eles tiveram o próprio Senhor como modelo. Ah, que glória! Se em vez de aprender com os homens de Deus que me ensinaram, eu tivesse aprendido com o próprio Senhor da glória. Ah, que maravilha! Que bom teria sido se em vez de você aprender comigo e com seus líderes, você tivesse aprendido com o próprio Senhor Jesus. Não teria sido tremendo? Você não dá glória a Deus, é isso? Não seria maravilhoso aprender com Jesus? Quantos aqui ficariam felizes de aprender diretamente com Jesus? Você ficaria feliz? Levante a sua mão. Você ficaria feliz, irmão? Você dá glória a Deus, é isso? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor? Discipulado é isso. Não deixa seu coração te enganar. Não é porque você está tendo algumas dificuldades, está tendo alguns percalços, e esse é o trabalho da missão. Quem está na missão vai ter sempre que estar solucionando problemas, buscando solução. Não estou dizendo que você tem a solução, você tem a procuração, amém? Você não precisa estar preocupado com a solução, porque você tem a procuração. Você pode dizer isso comigo? Eu não preciso ser a solução. Diga isso, eu não preciso ser a solução. Eu tenho a procuração. Amém? Você não foi chamado para ser a solução das coisas. Você não foi chamado para ser a solução da vida de ninguém. Não se meta no lugar onde não é teu. Você não foi chamado para ser salvador da vida de ninguém, nem eu. Graças a Deus. Eu fui chamado para ser testemunha do poder do nome de Jesus. Você foi chamado para ser testemunha do poder do nome de Jesus. Você não foi chamado para dar a solução para o problema da vida das pessoas. Nós somos facilitadores para aqueles que querem entrar no reino de Deus, mostrar o caminho. Nós mostramos, apontamos o caminho. A testemunha leva o sedento à fonte de água viva. Nós chegamos e falamos para ele: olha, a fonte está aqui. Agora a pessoa tem que se decidir beber. Você não tem como colocar água na boca da pessoa se ela não quer beber. Eu já vi algumas experiências da minha vida, a pessoa sedenta, morrendo por fora, morrendo por dentro. Você chegar e anunciar o poder do nome de Jesus, e a pessoa olhar para você naquela situação trágica da existência humana e dizer para você: não quero. É triste ouvir isso. Isso aconteceu em poucas vidas no meu ministério cristão, como pregador e como testemunho do Senhor. A maioria das pessoas até hoje, literalmente, quando perceberam que a fonte estava a jorrar diante dos seus olhos, foram a Jesus e beberam fartamente. E Jesus garantiu que quem bebe da fonte que Ele dá, do seu interior, fluiria um rio de água viva, e ainda fluiria para a eternidade. Oh, proposta! Que maravilha! Eu não fui chamado para matar a sede de ninguém, mas eu sei quem pode matar a sede.
chamado para matar a sede das pessoas, irmão. Mas você conhece quem pode matar a sede das pessoas? Aqueles 70, quando saíram, sabiam o que deviam fazer. Não tinham experiência. Eram gente nova na fé. Um ano e pouquinho com Jesus. Mas um ano e um pouquinho com Jesus, irmãos, é uma vida. Não é verdade? Um ano e pouquinho em treinamento com o Senhor, irmãos, é uma vida. Como aqueles homens souberam aproveitar isso? Quando Jesus percebeu que eles estavam aptos, que o coração deles já estava sob o controle dele, do seu espírito, ele separou aqueles 70, já tinha feito com os 12, ele separou aqueles 70 e falou: vem cá, eu tenho um trabalho para vocês. Eu vou enviar vocês, 2 a 2. Vocês vão me preceder nas cidades que eu quero ir. Vocês vão na minha frente. E quando vocês forem, vocês vão entrar nas casas. Jesus relata o que vai acontecer. Vocês saúdem aquela casa com a paz do Senhor. Que coisa gostosa quando a gente sai para uma visita e chega na casa de um irmão, de uma irmã ou de uma família, seja da igreja ou não. Existem cristãos de diversas denominações, isso não é o caso agora. Mas você chega naquela casa e saúda aquela casa e diz: paz do Senhor, queridos. E você ouve do outro lado o quê? Amém. O que você se sente? O que você percebe? Estou em casa. Cheguei em casa, estou na casa do meu pai. Estou falando com o meu irmão. É gente igual a mim, tem um coração igual ao meu. É um igual a mim, faz parte do reino de Deus. Que glória! Não é maravilhoso quando a gente chega numa casa e saúda essa casa, aqueles que estão dentro dela com a paz do Senhor, do outro lado a pessoa diz, ou diz amém, ou diz a paz do Senhor. Não é glorioso isso? Não é maravilhoso? A partir daí é só coisa boa. Agora quando você chega, fala a paz do Senhor, e lá dentro é só lamento e choro, é só ranger de dentes, tem problema. A paz do Senhor retorna para você. Diz o Senhor que essa paz não é perdida, porque quando a paz ela não tem respaldo, ela não tem amparo do outro lado, significa que a pessoa está passando por dificuldades, por lutas. Mas foi exatamente para isso que Jesus enviou aqueles homens, 2 a 2, para que entrasse de casa em casa, e se achasse algum problema naquela família, não era para fazer de conta que não tinha problema. Se achasse uma pessoa enferma, uma pessoa com problema espiritual, não era para fazer de conta que não estava lá. Quem anda iluminado pelo Espírito de Deus, recebe do próprio Espírito o discernimento de espíritos. Amém, irmãos? Amém. Discernimento tem a ver com o que Espírito está agindo na vida das pessoas. Se nós conhecemos quão glorioso é fazer parte do reino de Deus, e nós entramos numa casa, seja ela qual for, em que tempo for, em que circunstância for, e aquele povo está lá sofrendo, gemendo, angustiado, é choro e ranger de dentes. Nós que temos uma procuração dada pelo Senhor, nós fomos mandados para isso. Eu não fui chamado para matar a sede das pessoas, você não foi chamado para matar a sede das pessoas, mas nós sabemos quem mata a sede do sedento. Você sabe quem mata a sede do sedento? Você sabe onde está a fonte da água viva? Você tem bebido da fonte da água viva, meu amado? Você tem bebido? Ou você também está angustiado, desesperado? O adágio é verdadeiro. Ninguém dá o que não tem. Se nós somos cidadãos dos santos, se nós somos concidadãos dos céus, nós conhecemos a fonte da água viva, nós conhecemos aquele que quer dar um presente da vida eterna, que quer trazer vida onde há morte. Nós sabemos quem é. Se nós entramos nesse ambiente, é nosso dever fazer aquilo pelo qual nós fomos designados, arregimentados. É hora de manifestar a glória do Rei do Universo. Lembre-se disso, não se esqueça. Se você esquecer da mensagem, não vou ficar chateado de forma alguma, mas se você se esquecer disso, é como se você não tivesse estado aqui. Se você crê no poder do nome de Jesus, aonde você vai, você representa o Rei do Universo. Amém. Aonde você entrar, com quem você estiver, em qualquer circunstância, você representa. Você tem uma procuração dada por Ele.
uma designação do Rei do Universo. Jesus é o Rei do Universo. Eu tenho essa procuração. Você tem essa procuração. E sempre que aparecer a oportunidade, nós devemos usá-la. Com sabedoria, como uma criança. Falar para a criança como a criança entende. Com tranquilidade para com o idoso. Com fervor para com o jovem. Porque jovem é assim, né? Tem que falar e tem que fazer tremer. Se não tremer, não der um ciricutico, não está bom. Agora, quem anda no Espírito é capaz de fazer qualquer uma dessas coisas. É impressionante, mas a gente consegue. Não é porque nós somos bons não, irmãos. É porque o Espírito Santo capacita o povo do Senhor. Eis aqui, eis no presente, Senhor, um povo que o Senhor vai estar e continuará capacitando para a glória do seu nome. Falando de todas as formas e maneiras, para que todos entendam quem é Jesus. Para que todos tenham certeza do poder desse nome. Irmãos, Jesus pega pesado nesse trabalho. Às vezes a gente trabalha com a missão como se fosse uma coisinha superficial. Deus nos perdoe por isso. Se você tem trabalhado na missão como uma coisinha qualquer, abre o teu olho, irmão. Abre o teu olho. O que Jesus falou para aqueles homens foi algo difícil de ouvir, mas verdadeiro. Mas verdadeiro. Por favor, acompanhe com a sua Bíblia. Depois de mandar curar os enfermos, versículo 8, ele fala 2 vezes a expressão está próximo. No entanto, está próximo do reino de Deus. A partir do verso 10, ele dá uma advertência seríssima. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Apesar disso, apesar da rejeição da mensagem do reino de Deus, do nome de Jesus, Jesus está dizendo para que continuemos a afirmar, não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Repita comigo, apesar disso, o reino de Deus está próximo. Pessoas que rejeitaram o Senhor no passado, hoje estão revendo o que fizeram com o poder do nome de Jesus. Essas mesmas pessoas estão recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Essas mesmas pessoas receberam Jesus como Senhor e Salvador, estão também recebendo essa tremenda procuração de plenos poderes dada pelo Senhor da igreja. Usem o poder do meu nome. Continuando o texto, aqueles homens que obedeceram, foram fiéis à sua vocação e chamado, que não ficaram deixando que o seu coração os enganasse, não ficaram olhando para a circunstância, mas se dispuseram, puseram a mão no arado, vamos trabalhar. Só tem um que muda a vida das pessoas, não sou eu nem você, é a graça do Senhor em Jesus Cristo. A nossa esperança nunca pode estar em nós, sequer naquilo que fazemos, não pode estar naquilo que pensamos. A nossa esperança tem que estar em Cristo em nós, esperança da glória. A tua esperança não tem que estar nas coisas que te cercam, a tua esperança não pode estar sequer no irmão que está do seu lado, mas a nossa esperança tem que estar na presença do Senhor Jesus, que age no nosso coração pelo Espírito Santo. Cristo em vós, esperança da glória. E se Jesus está falando com você, se o Espírito Santo está falando com você, o Senhor está te dizendo isso, ainda há jeito para a tua vida, ainda há jeito de você estar na minha glória. A tua esperança tem que ser o Senhor. Nunca coloque a esperança na sua capacidade. Deus não chama homens bons, inteligentes, suficientes para fazer o que Ele manda fazer. Ninguém tem tanta inteligência assim para fazer o que o Senhor manda fazer. Deus não precisa de pessoas tão inteligentes. Não quer dizer que Ele despreza a inteligência, mas Deus precisa de homens que o honrem, que o obedeçam, que o amem acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. Quando nós amamos ao Senhor, nós não temos dificuldade de amar o nosso próximo, muito menos temos dificuldade de nos amar. Estamos vivendo numa sociedade neurotizada, dominada pelos aparelhos tecnológicos, onde pai, filho, esposa, pouco falam, pouco conversam sobre seus problemas. Está todo mundo conversando com o tecladinho. Não estou dizendo que tecnologia é ruim, na nossa vida tem sido uma maravilha. Através do tal do WhatsApp, aí eu consigo falar com um monte de gente da igreja, de graça. Tem que pagar a conta não, irmão, é uma bênção isso. Agora, se nós não exercermos domínio sobre isso,
isso vai acabar te dominando. O homem santo, o homem sábio, ele domina todas as coisas, mas nada, nem ninguém o domina, a não ser o Espírito Santo de Deus que orienta. Amém, Jesus. Se você, na sua idade, tem se deixado dominar por alguma coisa, não sai disso, não. Preste bem atenção no que está fazendo. Se tem alguma coisa que te domina, que não é o desejo, que não seja, porque isso deve acontecer, o desejo de honrar a Deus, o desejo de caminhar com homens de Deus que possam ser exemplo para você. Se você está sendo dominado por qualquer outra coisa, você não passa de um escravo. Você é um escravo, escrava. Você não tem liberdade. Aonde está o reino de Deus? Nesse lugar, a liberdade. Aqueles que vivem para servir o Senhor do reino são pessoas livres. Nada, nem ninguém é capaz de aprisioná-los. É um homem livre, é uma mulher livre. Tá? Você ainda sofre. Irmão, você está com a procuração guardada. Você deve ter guardado a tua procuração. Meu pai e minha mãe tinham mania de guardar a certidão de propriedade, né? A gente tem esse descuidado, não tem? Tem medo de perder a certidão, porque se perder a certidão, perde a propriedade. Vai ser menos danoso para a tua vida espiritual você perder a certidão da casa que você mora, do que você não usar a certidão que Jesus te deu. Vai ser terrível para a tua vida se você não fizer uso dessa procuração que Jesus te deu. Ele não vai dar à igreja, me ouça bem, deixa isso entrar no teu ouvido e cair no teu coração. Jesus não vai fazer, isso já foi feito. Amém. Faça uso. Amém, Senhor. Faça uso. Porque sofre na mão de Satanás. Você entrega seus pensamentos a ele. Que negócio é esse? Você deixa ele dizer para você o que você tem que pensar. Escravo. Escravo. Jesus veio ao mundo para nos pôr em total, plena, absoluta liberdade. Amém, Jesus. Eu fui chamado para ser um homem livre. Você foi chamado para ser uma pessoa livre. Jesus quer te fazer livre nessa noite. Amém, Senhor. Alguma coisa que te atormenta? Alguma preocupação no seu coração? É isso que tem te desviado o olhar do trabalho do Senhor. Homem que serve a Deus e ama a Deus vai fazer o que Deus manda, filho. Não vai fazer o que quer. É assim que funciona. Não vai estar onde quer, não anda com quem ele gostaria de andar, mas vai fazer o que agrada ao Senhor. E se você está aqui, ouça isso. Jesus quer te usar nesse lugar para a glória do nome dele. Amém, Jesus. Mas ele vai te entregar a sua procuração para que você possa fazer parte do reino. E por onde você for, você encontrar pessoas e incluí-las no reino de Deus. Deus não é exclusivista, Ele não faz acepção de pessoas. O diabo faz, o Senhor não faz. O caminho do Senhor é um caminho inclusivista. Inclusive, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Tem igreja que tem dificuldade com relacionamento com a criança. Para nós aqui é muito tranquilo. Não temos dificuldade nenhuma de receber a criança, participar de ceia, batizar a criança. Porque o caminho de Deus, o caminho do Senhor é caminho de inclusão, não é caminho de exclusão. Jesus chama para estar com Ele e não fora dele. E eu glorifico o nome do Senhor por sua sabedoria. Estar com Ele, não fora dele. Aqueles homens antes de irem estiveram com Jesus, olharam o que Jesus fazia, aprenderam, tinham um modelo. Você também tem. Se você frequenta uma célula, sabe o que eu estou falando. Se você não frequenta uma célula, comece a frequentar uma célula. Está uma relação no boletim, você deve ter na sua mão aí. Se não tem, nós fazemos e chega na sua mão. Anda com um povo que faz parte do reino de Deus. Um povo feliz. Aqui é lugar de gente feliz. Eu sou deles. Há mais pessoas felizes aqui? Quem é feliz aqui? Dá glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vou dar uma salva de palmas para ele. Ele merece. Nós somos o povo mais feliz da terra. E porque usamos a procuração que o Senhor nos deu. Eu não
Mas vai ser para mim um momento de alegria. Na época da antiga Roma, logo no primeiro século, Nero era o mais terrível perseguidor da igreja. A história conta que ele pendurava os cristãos nas cruzes, como fizeram com Jesus. Só que tinha um detalhe sarcástico na vida desse imperador. A história conta que ele passava piche nos cristãos e ateava um fogo nos seus corpos. A história conta que algumas vezes ele iluminou Roma com o corpo dos cristãos incandescendo em chamas. Não sei o que digo isso a história, mas a mesma história registra que quando aqueles homens morriam, eles glorificavam o nome do Senhor. Eles glorificavam o nome do Senhor, eles não tinham medo da morte. Tem gente escrava porque tem medo de morrer. Eu não estou falando para você não ir no médico, eu vou no médico, fica tranquilo, viu? Os pregadores televisivos aí, quando fica doente, nem pode aparecer a imagem dele na televisão, porque o cara é o todo poderoso. Ele ora e faz milagre, grande coisa. Tira o poder do nome de Jesus, você vai ver o que sobra. É choro e ranger de dentes. É o que sobra, é isso. Você não precisa ver assim. Existe alguém que já morreu pelos nossos pecados, já acertou a nossa conta com Deus. Ele deseja que nós vivamos em paz. Ele deseja nos dar a sua paz. Antes de partir, ele orientou-nos dizendo: eu vou, mas vou deixar com vocês a minha paz. Jesus fez isso. Ele quer fazer isso com você hoje. Você está perturbado? Está difícil a vida? Está complicado lá fora? Está complicado porque você está fora do reino de Deus, irmãos. Fora do reino é assim mesmo. É de ruim para pior. Mas dentro do reino de Deus é exercício de autoridade e transformação de vida. O que é bom fica ainda melhor. Bendito seja o nome do Senhor. Se você precisa e quer isso na sua vida, eu quero te convidar nessa noite. Você não é obrigado não faz o que eu estou falando, mas eu estou te desafiando em nome de Jesus. Receba isso como desafio do Senhor. Jesus não é doido. Ele não dá uma procuração de plenos poderes, que é o poder do seu nome, na mão de pessoas que não confiam. Se você está aqui porque Jesus confia em você, e Ele quer colocar essa procuração nas suas mãos. Quantos aqui gostariam de ter nas suas mãos, espiritualmente falando? Eu não vou entregar a procuração na mão de ninguém, não vamos fazer um ato simbólico disso, mas quando nós tomamos uma posição no mundo espiritual, o reino de Deus se volta para nós. Quantos aqui gostariam de ter nas suas mãos o poder dessa procuração dada por Jesus aos seus discípulos? Quantos gostariam? Levante a sua mão, por favor. Não é para mim que você está levantando, é para o Senhor. Ele quer colocar essa procuração nas suas mãos. É o poder do nome de Jesus que vai te dar condição de lutar contra principados e potestades, demônios, perturbadores. E Ele faz as pessoas chorarem e rangerem os dentes. Jesus faz com que as pessoas sorriam, elas sejam felizes, sintam alegria na alma, descanso, paz, águas de repouso. O Senhor quer conceder-nos isso. Você quer isso, meu amado? Quantos querem, dizer amém? Amém? Se você pode agora, você, por favor, se ajoelhe. Se você tem condições de fazer isso, se ajoelhe. Na presença do Senhor. Ore ao Senhor. Se a tua vida tem sido só tristeza, é pesar e preocupação, é angústia e desespero, ore ao Senhor. Ele está aqui. Apesar de que você tem sofrido, saiba, o reino de Deus está próximo. Ore ao Senhor, fale com Ele.